Mais um lutador mira Alex Poatan no peso médio do UFC. E detalhe, agora esse lutador ainda nem estreou no UFC, mas é uma promessa do MMA e já está sendo visto como uma ameaça aos tops do UFC. Estou falando de Bo Nickal, aquele lutador que impressionou no Contender Series na temporada 2022 e agora vai estrear em 2023. E não quer saber, ele já está querendo uma rivalidade com o campeão do peso médio do UFC, Alex Poatan. O Bo Nickal disse isso aqui ao site MMA Fighting, mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Não vou dizer que Alex Poatan é uma luta fácil, porque Poatan é perigoso, mas no que diz respeito aos estilos, é uma ótima combinação para mim. Assisti a luta entre Poatan e Adesanya algumas vezes, e eles são muito impressionantes na trocação. Nem é preciso dizer isso. Eles são strikers absolutamente de elite. Mas, no grappling, foi engraçado. Eu estava rindo de como Poatan e Adesanya se movimentavam e do que estavam fazendo. Talvez Poatan e Adesanya se sintam assim comigo quando eu estou treinando trocação. Se eu agarrar Poatan e Adesanya, qualquer um deles não seria bom. Todo mundo sabe disso. Então, não é uma declaração chocante que eu estou dando. Quanto mais eu treino MMA, mais experiência ganho. Você entende melhor o alcance, quando está em perigo. A realidade é que, sempre que eu estou lutando contra um strike, eles ficam receosos, mas eu não. Eu tenho toda a vantagem no ritmo de como a luta vai, apenas controlando a distância. Sei que tenho condicionamento físico e ritmo bons o suficiente para que eu possa lutar por 25 minutos se precisar. Além do fato de que, uma vez que eu agarre e controle o adversário, ele fica exausto e vai desistir. Isso se ele sobreviver. Se não for finalizado antes ou espancado, até o árbitro parar. Quanto mais experiência eu tiver, menor a probabilidade de eu ser surpreendido. Obviamente, sempre vou tirar proveito do wrestling, mas quero ter certeza de que vou completar o meu jogo e que posso vencer absolutamente qualquer lutador, independentemente do seu estilo. Estou trabalhando todos os dias para melhorar todos os aspectos do meu jogo. Com isso dito, toda vez que eu vou lutar, vou fazer wrestling. E isso sempre será algo que eu vou aproveitar. E o Bo Nickal foi cirúrgico na sua declaração. Eu sei que ele ainda tem muito a provar no UFC, no MMA, mas o Bo Nickal, ele teve uma carreira condecorada no wrestling e chega no UFC com esse know-how de ser um wrestler de elite e capaz de amedrontar já os tops do peso médio do UFC. Ele já é uma sombra, porque ele já tem uma experiência nos esportes de combate, não no MMA, mas essa carreira que ele teve no wrestling já lhe dá um certo status. Então, aqui, você não está falando de um estreante qualquer. A gente está falando de um wrestler de alto nível que vem para impressionar no UFC. O que o Khamzat Chimaev fez no seu início de carreira no UFC é o que se espera do Bo Nickal fazer também no seu início no UFC, de já ter uma estrada curta rumo ao topo do peso médio do UFC. Por isso que ele já está aqui falando de Alex Poatan e Israel Adesanya. Porque o Bo Nickal, com esse wrestling dele, ele é aquele tipo de lutador que ele não fica muito tempo numa luta. Ele vai para fazer o jogo dele e uma vez que ele consegue botar em prática isso, ele aproveita. E é o que ele falou. Ou ele espanca o seu adversário até ter um nocaute ou uma vitória por intervenção ali do árbitro, ou ele finaliza. É um lutador que está invicto e que venceu todas as suas lutas pela via rápida. Então, esse é o Bo Nickal que os fãs de MMA que já o conheceram pelo Contender Series estão esperando que ele mostre tudo isso também no UFC. Óbvio que é um nível de competição diferente, mas o UFC, sabendo que o Bo Nickal é um lutador promissor e que gosta de falar, é um cara que vai conseguir vender bem as suas lutas, ele, naturalmente, vai dar
pelo menos no início do Bonico no UFC, adversários acessíveis. E o Bonico vai passar por esses adversários acessíveis. E quando o Bonico diz que ele tem o estilo certo para vencer tanto Alex Poatan quanto o Israel Adesanya, não é exagero, porque ele é wrestler. E é aquele tipo de wrestler que vai fazer wrestling. Ele não vai querer inventar de ficar trocando muito com o Alex Poatan ou o Israel Adesanya. Não tem isso. Muitos lutadores fazem isso. Mas o Bonico, ele vai para o seu feijão com arroz, que é um tremendo de um feijão com arroz. Ele não vai se expor na trocação, até porque ele já admitiu que o Poatan e o Adesanya são de outro nível nesse quesito. Mas ele também é de um outro nível no quesito grappling, com as suas quedas e possivelmente com o seu jiu-jitsu. Então é questão de tempo para o Bonico, de fato, pegar um atalho e se consolidar na elite do peso médio do UFC. Agora, vamos lembrar que essa não foi a primeira declaração do Bonico, já mirando o Alex Poatan e o Israel Adesanya, provocou também até o Khamzat Chimaev, e não só isso. Recentemente a gente teve o Johnny Eblen, campeão do peso médio do UFC, que é wrestler também, falando do Alex Poatan. Você tem o Khamzat Chimaev, conhecido pelo seu wrestling também, falando do Alex Poatan, ou seja, os wrestlers estão querendo colocar as suas mãos, estão mostrando as garras para o Alex Poatan. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente no peso médio do UFC. E vocês, pessoal, acham que o Bonico, de fato, é um lutador para amedrontar o Alex Poatan e o Israel Adesanya? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.